Na nossa unidade anterior, nós falamos de inflação. Nossa preocupação na unidade anterior era a inflação. Nós falamos rapidamente do problema de crescimento, mas o foco da unidade foi inflação. A questão era saber sobre inflação, entender conhecer as teorias que explicavam a inflação, conhecer as justificativas para os planos de combate à inflação. Falamos do plano cruzado, falamos dos planos que vieram na sequência. Discutimos o artigo do Sargent para entender um pouco essa questão de expectativa, como é que é isso, olhar para trás, olhar para frente. Falamos da experiência lá que o paper do Sargent descreve, o artigo do Sargent descreve, dos países lá do centro da Europa, da Áustria, da Hungria, da Polônia, da Alemanha. Comentamos o caso da Tchecoslováquia e tentando construir esse argumento de que uma mudança de regime pode ser muito eficiente para combater a inflação e de uma forma rápida e bem menos sofrida do que pode-se imaginar se as pessoas só olharem para trás. Depois nós juntamos isso, falamos do plano real, usando um pouco essas ideias lá que nós vimos do Sargent. Discutimos a engenharia lá de não amarrar tanto ao dólar, que foi muito importante lá na frente. Falamos do colapso das bandas de câmbio, dos ataques especulativos. Foi essa a nossa discussão lá de como é que foi feito para depois retomar o equilíbrio da inflação. Falamos do tripé macroeconômico nessa perspectiva de combate à inflação. Então a unidade anterior foi a unidade da inflação. Por quê? Porque nos anos 80, apesar da década perdida, apesar dos outros problemas, a inflação era o grande problema do Brasil e nós estávamos nos anos 80. Agora nós vamos chegando nos anos 90. Nós estamos indo para os anos 90, né? Vai mudando aí os estilos, né? Vai saindo as coisas coloridas, anos 80, todo mundo vai entrando já nos anos 90. E nos anos 90, o assunto é como voltar a crescer. Então o assunto que eu vou querer, é claro que não é tão simples, a estabilização foi só em 94, então até 94 a discussão era inflação, mas depois tinha essa preocupação de manter a estabilidade. De fato, falando de inflação, nós chegamos até o fim dos anos 90. Agora nós vamos voltar no tempo para olhar os anos 90 e já esse século com outros olhos. Em vez dos olhos da inflação, nós vamos olhar com os olhos da retomada do crescimento ou do crescimento. Então esse é o objetivo dessa inflação. Nós vamos voltar... Dessa inflação, desculpa. Inflação foi a unidade anterior. Esse é o objetivo dessa unidade. Nós vamos voltar no tempo, vamos voltar para os anos 80, para a gente entender melhor agora os anos 80, não com as lentes da inflação, não com o óculos, né, olhando para a inflação, mas agora com foco em crescimento. Aí nós vamos falar das reformas, das tentativas de reformar a economia, de outros movimentos, agora olhando para crescimento e não mais para a inflação. Agora deixa a inflação no armário, guardadinha, e vamos falar de crescimento. Vamos, para isso, voltar um pouco no tempo e vamos avançar até os dias mais recentes já nesse século. Então a unidade são reformas e contra-reformas. Eu vou definir ainda mais ou menos cada um, mas grosso modo as reformas começam nos anos 90, antes mesmo do controle da inflação, com Collor. Você começa o período reformista, segue com Fernando Henrique, que talvez seja o grande presidente reformista associado às reformas, mas estritamente falando, o primeiro mandato do Lula é um mandato reformista, então você continua com a agenda reformista no começo do governo Lula, e durante o primeiro mandato, na virada para o segundo, começa a guinada, que eu vou chamar de transição, e finalmente, lá já, aí dependendo da boa vontade que você tenha, como você queira definir, mas as contrarreformas chegam no final do segundo mandato do Lula e no começo do governo da Dilma. Então você tem aí a agenda de contrarreformas. Então esse período que nós vamos pegar, só que como costumamos fazer, antes de entrar no período mesmo que nos interessa, da reforma dos anos 90, nós vamos voltar um tempinho, fazer uma preliminar para entender por que essa discussão apareceu, por que de repente as pessoas resolveram discutir isso. Então começa com essa preliminar, mas o primeiro tópico mesmo vai ser o consenso de Washington, que deve ficar no próximo vídeo. Esse vídeo vai ser com a apresentação da unidade com as preliminares, então consenso de Washington. Depois nós vamos falar das reformas, abertura comercial, privatização, reforma da Previdência, que desde aquela época já se falava, algumas aconteceram, outras não, umas foram mais intensas, outras menos intensas, sempre assim. A gente comentou isso quando a gente discutiu lá no começo do curso, lá no modelo de substituição de importações, que uma coisa é o que está na cabeça dos teóricos e dos estudiosos que propõem
uma certa política, e outra coisa completamente diferente é o que acontece. O que acontece tem que obedecer à realidade, como se diz, o que se pode fazer, o que não se pode. Então, nós vamos fazer essa discussão. Depois nós vamos falar de crescimento, desigualdade e inclusão na era das reformas, 90 a 2005, como eu estou falando, o que aconteceu nessa área de reformas com esses três assuntos, né? Como é que foi o crescimento, o que aconteceu com a desigualdade, o que aconteceu de inclusão. E aí nós vamos falar de contra-reformas com o PAC e a volta do Estado indutor do crescimento e a volta do BNDES. A volta está aqui entre aspas, porque o BNDES de fato nunca foi. Podia ser a volta dos que não foram, por exemplo. Mas aí eu não queria ser tão engraçadinho, deixei só um volta entre aspas. Então essa é a estrutura dessa unidade, mas nesse primeiro vídeo, aula, né? Sei lá como é que a gente chama isso, o que eu estou preocupado em mostrar para vocês o que aconteceu para esse assunto ficar tão importante. A gente já sabe que a década de 80 foi uma desgraça do ponto de vista de inflação. Inflação descontrolada, não era só no Brasil, boa parte da América Latina estava sofrendo com isso. Agora vamos ver o que foi a década de 80 no sentido de crescimento. E lamento informar, também foi uma desgraça. Esse é um período muito, muito ruim de combinação de falta de crescimento com uma inflação totalmente descontrolada, como nós já vimos. Bom, nós vimos aqui, nós já estudamos o período do pós-guerra até a década de 80, a gente já discutiu isso e a gente sabe que aquela experiência desenvolvimentista brasileira, estou falando da brasileira, outras experiências desenvolvimentistas tiveram outro desenrolar, estou falando da brasileira, que mais ou menos encaixa com a América Latina, então, grosso modo, a experiência desenvolvimentista brasileira, a dinâmica é muito parecida com o do resto da América Latina, mas tem, por exemplo, os casos da Ásia, que é uma história completamente diferente, que não vai ser contada, porque aqui é o curso de economia brasileira, não o curso de economia do leste da Ásia. Mas só para deixar claro que eu não estou falando de qualquer experiência desenvolvimentista, eu estou falando de uma muito específica que aconteceu no Brasil. Ela trouxe crescimento econômico, o Brasil cresceu bem, mas o crescimento não se sustentou. Esse crescimento colapsou, nós vamos já ver isso. O esforço de crescimento levou a uma crise de endividamento, de balanço de pagamento, levou a uma hiperinflação. Então esse foi o resultado. Nós ficamos com uma dívida gigante, nós ficamos insolventes para o resto do mundo e nós ficamos com uma hiperinflação. Criou uma dinâmica que levou à estagnação da produtividade. A produtividade brasileira, e aqui é um ponto onde eu realmente vou me distanciar, por exemplo, da leitura estruturalista, que nós já discutimos, porque é inegável que a indústria cresceu muito nesse período. Nós já vimos dados, a indústria cresceu muito nesse período. Por que esse crescimento da indústria não levou a uma dinâmica de aumento da produtividade, que era a promessa? A promessa é, vamos industrializar, que a indústria vai ser o motor da produtividade. Nós industrializamos, nós fizemos a primeira parte, mas o que aconteceu com a produtividade foi uma estagnação. É claro que essas coisas nunca são óbvias, e eu sempre chamo atenção para isso, e os economistas estruturalistas modernos vão dizer, olha, faltou pouco, muito pouco, para a gente chegar nesse ponto. É um argumento, é uma discussão que corre, mas eu acho assim, a gente subiu muito. A gente subiu muito e não pegou, sei lá, quase nada em troca. Isso é uma coisa que me deixa absolutamente desconfortável com esse argumento pró-indústria como motor. Porque se é um motor, o nosso motor era muito ruim. Então a gente estava com o motor 1.0 tentando fazer andar uma caminhonete daquelas pesadas, supercarregadas. Se foi isso, não deu certo. Não deu certo, tem que pensar um outro modelo de indústria. Eu particularmente acho que não teria como dar certo. Mas essa é outra discussão. A concentração de renda. O Brasil sempre foi concentrado. A gente tem uma experiência complicada de processo, nossa colonização, depois todo o período da escravidão, que é um negócio horroroso e que deixa sequelas. E uma das sequelas, não é a única, obviamente, uma das sequelas essa sociedade desigual que nós temos ao extremo. Né? Não é que toda sociedade é desigual, mas é verdade. Assim, essa igualdade completa também é uma coisa que é meio fora da realidade, talvez. Mas a nossa desigualdade é extrema, a gente naturaliza muito, então isso tem raízes históricas profundas, não dá para discutir. Mas nesse período a coisa ficou mais séria ainda, né? Quer dizer, essa ideia de ficar transferindo renda para a indústria, e aí o setor industrial, trabalhadores da indústria, de certa forma, para os consumidores da indústria. Então, isso acabou dando complicou aí o lado da distribuição de renda. E aumentou o valor de controlar o Estado. Aqui já é uma coisa mais típica de economista neoclássico e tal, as pessoas podem criticar,
Mas a verdade é que quanto mais forte for o Estado para definir quem vai ficar rico e quem vai falir, maior é o valor de controlar o Estado. E eu, particularmente, acredito que essa instabilidade política típica da América Latina tem muito a ver com isso. Controlar o Estado aqui é valioso demais. É claro que em todo canto tem valor, mas aqui é valioso demais em relação ao país. Você transforma uma pequena empresa numa super empresa, simplesmente controlando as estatais, fazendo contrato. Eu não estou falando de corrupção, não. Corrupção no sentido de ilegalidade. Você faz isso legalmente, se você quiser. Faz isso legalmente. É uma questão muito séria e dá um valor muito alto. Então, acaba que isso é uma leitura minha, insisto, não só minha, mas assim, não é uma leitura ampla. Esse valor exagerado de controlar o Estado acaba contribuindo para a instabilidade política, porque você tem que ter o Estado. Então, os grandes empresários estão sempre botando muito dinheiro nisso, os setores organizados estão sempre brigando por isso. Então, esse foi, digamos assim, foram os efeitos colaterais. Eu acho que o único que pode ser um pouco mais questionável é esse último. Os outros são muito claros, não dá muito para discutir, não. Então, esse último aqui eu estou botando um pouquinho o meu peixe, mas estou sendo sincero, estou deixando claro para vocês que é uma leitura, não é só minha, mas é uma leitura particular de um grupo. Mas é porque, assim, quando eu apresentei para vocês os anos 50, né, eu vesti meu casaco desenvolvimentista, falei das teorias e tal. Agora nós vamos para as reformas, então agora eu estou com um casaco reformista. Eu só estou sendo sincero de dizer que fora da sala de aula, quando eu vou para o supermercado, no mundo de verdade, eu uso casaco reformista. Mas eu tento moldar o discurso da aula ao tempo, para poder a gente pegar um pouco a ideia do que está acontecendo. Né? Então, em minha defesa, tem esse lado. Então, tem essas características que aconteceram. Bom, aqui vocês estão vendo, eu estou mostrando para vocês, a taxa de crescimento do PIB per capita, a fonte é a Penworth Table, que é uma base de dados muito usada para comparação internacional, de 1950 a 1980. Então eu peguei os países com mais de 10 milhões de habitantes, e fiz um rankingzinho. O primeiro é o Japão. O Japão é o grande milagre de crescimento dos anos 80. Depois do Japão tem a Espanha, mas muito pertinho, assim, é o grupo que está acima de 4. Espanha, Alemanha, Itália e o Brasil. Dependendo da base, essa ordem aqui até muda, viu? Porque aqui tem correções e tal. Mas o Brasil está nesse grupo de liderança, né? O crescimento do Brasil dos anos 50 a 80 é impressionante, não é uma coisa boba, não. É uma coisa de deixar o pessoal assim, meu Deus, o que está acontecendo? Que show de bola, foi esse, né? O Brasil é um país que vai para frente, só falta cantar a musiquinha, porque é um crescimento muito forte entre 50 e 80. Nós estudamos esse período, nós discutimos esse período, nós vimos o que estava acontecendo nesse período. Você tem ideia, a Argentina, nossa vizinha, está aqui no pelotão de baixo, crescendo 1,43, contra o Brasil com seu 4,34 nesse grupo aqui do 4, descolado só do Japão, que é o grande milagre. A gente está colado na Alemanha. Está colado na Alemanha, num período de 50 a 80. A gente também não está falando de 2 anos de crescimento rápido, não. Nós estamos falando de 3 décadas, né? Décadas de crescimento rápido. Década de 50, de 60, de 70. Desandou um pouco no final da década de 70, mas no cômputo geral, um espetáculo. Então esse é o Brasil, né? Crescendo mais que os Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos aqui no 2,26. E a gente batendo o ritmo dos Estados Unidos. A gente estava se aproximando dos Estados Unidos nessa dinâmica. Não é à toa que tinha um certo otimismo generalizado do Brasil, apesar das mazelas, apesar das crises políticas, apesar até da ditadura. Mesmo com ditadura, né, 70, Brasil tricampeão do mundo, a economia crescendo, esse é um país que vai para frente. Essas coisas todas eram um clima de uma época, né? Apesar da ditadura, dos tempos sombrios, apesar das constantes crises políticas lá dos anos 50 e 60, tinha um crescimento que dava um certo vigor ao Brasil, uma certa animação. Então, esse é o quadro do Brasil, volto a dizer, dependendo aqui de algumas medições e de conversões para esses números, você pode ajustar um pouquinho para lá ou para lá, mas grosso modo é isso mesmo. O Japão é o líder, ninguém discute, e colado vem essa turma. Quando você chega na década de 80, é de sentar e chorar. O líder agora é a Tailândia, é de 80 a 90, né? Então a China ainda não. A China estava mostrando, começando ainda o seu salto que a gente está vendo agora, a China e etc e tal. Né? Na época,
A China era bem mais complicada. Quando você vai para a década de 80, o quadro, como eu digo, é desolador, né? É claro que mudou a liderança, daqueles líderes só o Japão conseguiu ficar lá na parte de cima. Os Estados Unidos continua lá com 2 e alguma coisa, um pouquinho melhor. Mas o Brasil está aqui, ó. O Brasil é o último antes do desastre. Né? O desastre que eu chamo é o pessoal que encolheu. O Brasil é o último antes do desastre. Aquela média de crescimento de 4,34% de PIB per capita, não estou falando de PIB, é PIB per capita aqui por população, ela caiu para 0,15% nos anos 80. De novo, aqui com algumas mudanças de medidas, eu estou usando a base para unificar as medidas, você vai chegar em números ligeiramente diferentes. Mas é a década perdida, né? O Brasil não cresceu. Nessa década que a gente vê, vai ser pior ainda em termos de crescimento, ainda mais com esse final desastroso da pandemia. Vocês devem ter visto, agora recentemente saiu uma queda recorde no PIB, a pandemia de fato destruindo economias pelo mundo. Mas você vê que a partir daí é só a turma do desastre. E o maior desastre desse grupo de países que eu selecionei, que são com mais de 10 milhões de habitantes, em 1950, para ficar compatível os dois grupos, né? Para ficar compatível os dois grupos, peguei quem tinha dado e tal. A Argentina é o caso de maior desastre, né? Então, isso é uma pena. Ela já não vinha bem e aqui virou desastre, mas desastre mesmo. Então, a diferença é brutal, né? A diferença é brutal. Você está pegando um país que vinha disputando a cabeça, a cabeça não, que era o Japão, mas vinha disputando ali o primeiro grupo do crescimento e foi para um país lá da rabeira, fechando a turma que não virou desastre propriamente dito. Isso é absolutamente frustrante, isso foi um baque na percepção do Brasil. Né? Porque foi a hiperinflação e acabou o crescimento. Tudo isso de uma vez. O que aconteceu? O que a gente estava fazendo tão errado para terminar tão mal, se parecia que vinha tudo tão bem? Alguém mais cínico, alguém mais provocador, e às vezes eu sou bem cínico nesses assuntos, pode dizer que a gente fez que nem o cara que pulou do 20º andar, e em cada andar que ele passava ele dizia: até aqui tudo bem, até aqui tá jóia, até que ele se esborrachou no chão. Mas ele já ia se esborrachar de qualquer jeito, ele só não estava querendo ver que ele estava caminhando para o desastre. Mas de todo modo é uma pergunta, o que nós fizemos de tão errado para tudo terminar tão mal? Qual foi o nosso grande pecado? Entre 50 e 80 a economia brasileira estava entre as que mais crescia, depois colapsou. O padrão da economia brasileira não é muito diferente da América Latina, com a possível exceção do Chile. O Chile, na realidade, dependendo de para onde você olha, o Brasil até que não foi tão ruim não nesse período todo. Tem coisa pior. A gente viu a Argentina, por exemplo, um caso. A Argentina é um país rico do nosso continente, um caso bem pior. E é impossível não se perguntar o que aconteceu, o que nós fizemos de tão errado. E a outra pergunta que segue, né? O que nós vamos fazer? Não dá para ficar assim. Não dá para ficar assim. Na unidade passada, nós discutimos o que fazer no que tange a controle da inflação. Então, foi a unidade passada. Agora nós vamos fazer o que fazer para arrumar esse desastre, para deixar de ser uma economia em queda livre. O que pode ser feito? Então, o que aconteceu e o que fazer são as grandes perguntas trazidas pelo colapso. Mas antes, deixa eu ilustrar um pouco mais o tamanho do desastre na América Latina. Dá um painel aqui de continente. Aqui cada conjunto de 3 barrinhas é um país. E as cores, a década de... são anos específicos. Então é 55, 1980 e 1990. 55 porque nem todos os países têm dados para 1950. Então eu peguei esses 3 anos, 55, 80 e 90. E olhem aqui como é que funciona em relação aos Estados Unidos. Você vê a Argentina, é um processo de queda livre. A Argentina tinha quase 60% o PIB da Argentina per capita, por pessoa, chegava aqui perto de 60% entre 50% e 60% dos Estados Unidos. Quer dizer, a Argentina era um país que podia dizer rico até, era um país que estava muito bem obrigado. E de repente ele vem numa queda, chegando aqui a perto de 30% em 1990. Isso é um processo de queda livre. O mesmo processo de queda acontece na Bolívia. Ainda mais dramático, porque num patamar ainda mais baixo, mas é a mesma escadinha
para baixo, né? A Bolívia caindo em relação. O Brasil é que tem, se você olhar, pelo menos a gente está melhor. Calma, deixa eu ver. Opa, errei. Pelo menos nós estamos melhor em 90 do que nós estávamos em 55 em relação aos Estados Unidos. Se serve de consolo. E olha que 90 foi um ano particularmente ruim para o Brasil. Foi um ano complicado lá com o plano Collor, que a gente já discutiu. Mas ainda assim, a gente consegue estar melhor do que o que a gente estava antes. A gente estava pior em termos relativos do que em 80, mas melhor do que em 90. Por isso que eu digo que o Brasil ainda não é o caso mais dramático. O Chile também tem esse processo de queda, embora uma queda bem menos dramática do que na Argentina. Mas ainda assim tem esse processo de queda. A Colômbia também esse processo de queda. O Equador, um pouco a cara do Brasil, né, de que vai e volta. Mas essa barra aqui é um pouquinho menor, mas é menor. Você vê que até agora, dos países que eu comentei, só o Brasil que está claramente melhor em 90 do que vis-à-vis aos Estados Unidos do que em 1950. Então vocês estão vendo o drama do continente. Equador, já falei do Equador, México é o padrão do Brasil, de vai, sobe, desce, ficando mais ou menos qual e qual, né? 90 e 55 está mais ou menos igual. Paraguai tem esse padrão também de sobe e desce, mas com o 90 um pouquinho pior do que 1950. Peru, bem pior, né? A queda no Peru é esse padrão de Bolívia e Argentina. Desculpa que está batendo meu dedo. Mas bem pior. Uruguai é um drama tipo Argentina, um país que estava quase 50% da renda per capita americana, caindo para 20 e poucos por cento da renda per capita americana. E finalmente a Venezuela. E olha que aqui não tem nada a ver com Chaves. Chaves vai chegar no século XXI. Eu estou aqui em 1990, que eu estou parando minha comparação. Então, deixa o Chaves de fora dessa história. Não estou defendendo Chaves, não, muito pelo contrário. Eu sou um dos críticos daquilo ali desde a época que muita gente boa achava bonito. Eu dizia, esse negócio vai dar errado. Isso vai dar ditadura e crise econômica. Mas a queda da Venezuela é uma coisa impressionante. Quer dizer, um país que tinha quase 70%, é um país rico para qualquer efeito, 70%, padrão de vida do 55, o venezuelano médio tinha 75% da renda do americano na média, né? Essa é uma coisa impressionante. Em 80, ainda estava acima de 60%. Então, em 80, ainda estava com um patamar muito bom. E quando chega em 1990, caiu já para 40%. Então, entre 80 e 90, a Venezuela perde 20% em termos de PIB per capita dos Estados Unidos. É dramático e a gente sabe que na sequência fica ainda pior para a Venezuela. A Venezuela tá virando um país miserável. Então, você tem um colapso, né, na América Latina que impressiona muito. O que acontece com a América Latina? Tem um texto que eu gosto muito, são vários economistas. Tem o Timothy Carroll, que é um economista desses que eu sempre leio e acompanho o que ele pensa. Mas também tem um grupo de economistas chileno, acho que é o Rafael Bergoen, o Raimundo de Soto. Esse texto chama América Latina no espelho retrovisor. Latin America in a Rearview Mirror. Quem quiser procurar é só dar um Google que vocês vão achar. E a pergunta que esse texto faz é triste para a América Latina, porque a pergunta é o seguinte: o que dá tão errado na América Latina? Vá lá. Nós temos instituições, grosso modo, de origens ocidentais. Eu sei que tem uma discussão imensa se a América Latina é ocidente ou não vou entrar nessa discussão. Deixa o pessoal aí, tá cheio de aluno aqui da ciência política, depois vocês me ensinam isso, que vocês sabem mais do que eu. Mas, grosso modo, em termos de leis, nossa lei tem inspiração europeia, romana, outros vão dizer que tem um pedaço francês, alemão, que seja, mas é de origem romana. Nossa língua é uma língua latina, tanto a nossa quanto a do resto do continente. A religião não é muito diferente pelo menos assim, a religião majoritária não é muito diferente dos outros países. A gente não tem aqui um conflito religioso tão forte. Eu não estou dizendo que não tem discriminação, tem, a gente sabe que tem problema com religião. Mas eu quero dizer que a gente não tem uma guerra religiosa declarada no país. Se você olhar grosso modo, a pergunta que eles fazem é por que a cultura ocidental, e eles estão fazendo isso de um jeito meio descuidado de usar o termo, um pouco coisa de economista, mas por que ela não dá certo na América Latina? Por que deu certo na Europa, deu certo na América do Norte, deu certo na Austrália? Por que não dá certo na América? O que está acontecendo na América Latina para ser esse desastre todo? É o que alguns vão chamar depois de por que a América Latina ficou presa na renda média. Mesmo quem tinha renda alta caiu para a renda média. O que acontece nesse continente?
Né? Essa é uma preocupação. Volto a dizer, eu não estou dizendo que é um continente que não tem conflito, mas não tem um nível de conflito de outras áreas que não conseguem crescer. Nós tivemos a Guerra do Paraguai, mas isso foi faz tempo, né? Não é um continente que tenha muita guerra civil constante. A gente tem os exércitos, às vezes tem essa questão de grupos paramilitares e terroristas. A Colômbia sofre muito com isso, no Peru tinha. Mas, de novo, eu não sei se a gente consegue justificar só em cima disso. Tem mais coisa na América Latina que dá errado. É um texto legal que faz essa discussão. América Latina no espelho retrovisor, em português, Latin America e na Rearview Mirror, em inglês. Quem gosta de América Latina e quer dar uma olhada numa visão de economista sobre a América Latina, dá uma olhada que provavelmente vai gostar. Mas é esse drama da América Latina que levou as pessoas a pensarem aquelas duas perguntas: o que aconteceu e o que fazer. Bom, uma das explicações mais comuns para o que aconteceu na América Latina, esse texto que eu passei para vocês vai desafiar um pouco essa leitura, mas uma das explicações mais comuns, mais tradicionais, fala de crise da dívida. Na década de 70 o mundo entrou em crise e sobrou dinheiro. Havia dinheiro fácil no mundo. E a América Latina, vários países se endividaram muito. E o Brasil não foi exceção. Então houve um grande endividamento. Nós já mostramos esses números na vez passada. O Brasil entrou nessa fila do endividamento. Então houve um endividamento muito grande. No início da década de 80, na sequência do segundo choque do petróleo, que também nós discutimos na unidade anterior, os Estados Unidos começam a ter uma ameaça de inflação, que é um pouco onde acontece a discussão daquele artigo do Sargent, essa preocupação de inflação nos Estados Unidos. Naquela época, o presidente do Fed, o Paul Volcker, morreu recentemente o Paul Volcker, ele não estava para brincadeira, ele não quis saber de brincadeira e jogou os juros dos Estados Unidos lá para cima para combater a inflação nos Estados Unidos. Então, receita de bolo de combate à inflação é elevar os juros. Para você ter uma ideia, a taxa de juros básica nos Estados Unidos estava em torno de 11% em 79. Em junho de 81, ele levou a um pico de 20%. Nos Estados Unidos, taxa de juros básica de 20% ao ano, não no Brasil. Nos Estados Unidos da América, para vocês verem o que é uma pancada de juros. A inflação, em março de 80, a inflação anualizada nos Estados Unidos foi de quase 15%. Em 83, com o Paul Volcker, ela caiu para menos de 3%. Então, funcionou. Foi lá o choque de juros nos Estados Unidos, o começo do governo Reagan. Entrou um período que os americanos gostam de lembrar até hoje, um período bem lembrado nos Estados Unidos. O Reagan virou quase que uma unanimidade no país. Mas para a gente que estava endividado, a gente se ferrou. Porque a gente estava super endividado, os juros foi lá para cima, nós ficamos insolventes, né? A gente estava... A América Latina ela vive pegando dinheiro emprestado. Ela é emprestadora, ela está sempre pegando dinheiro emprestado. Aqui a gente nunca cabe nos nossos PIBs. Então, para um devedor arraigado, uma elevação gigante de taxa de juros é fatal. Então, digamos assim, essa é a explicação mais convencional. Em agosto de 82, o México declara moratória. É o famoso devo, não nego, pago quando puder. Então o México disse que não tinha como pagar e foi renegociar a dívida dele. De imediato, os outros países do continente perderam acesso ao crédito. Não por causa do México, não é que ninguém sabe a diferença do México para o Brasil, os caras acham que Buenos Aires é a capital do Brasil, que a cidade do México, sei lá, fica na Argentina, sei lá o que eles acham. Não é bem isso, não. É porque a situação era muito parecida em todo canto. Então o que o México fez foi ligar o alerta, dizer, não vai dar para sustentar, a América Latina é insustentável. E daí veio essa onda. O Brasil, em 87, declarou a dela, nos anos 80 não faltou país da América Latina ficando insolvente e sem condições de manter aquela trajetória de gasto, de dívida, etc. A questão relevante aqui é pensar até que ponto dá para justificar esse desastre com essa questão da dívida. É claro que a dívida tem um papel importante, mas sinceramente me parece que o desastre foi muito grande para olhar só para a dívida. A dívida aqui é muito mais uma consequência de um processo mal equilibrado. A pergunta que talvez tenha que ser feita é por que a América Latina era tão dependente desse dinheiro vindo de fora? Por que a América Latina não conseguiu alavancar um processo de crescimento que não a tornasse dependente disso, como, por exemplo, a Ásia faz?
Você vai na Ásia, os países da Ásia, eles não são é, dependentes crônicos de poupança externa, de pegar dinheiro dos outros países. Muito pelo contrário, muitos países da Ásia exportam dinheiro, eles financiam os outros países. E eram países tão pobres quanto os da América Latina. Agora cresceram, então estão enriquecendo. Mas a China, até um dia desse, o PIB per capita era igual ao nosso, com uma onda de pobreza gigante. O que acontece? Por que a gente não consegue se livrar dessa margem? A gente é gastador demais, será? Mas, mesmo que a gente gaste demais, por que os nossos gastos não conseguem gerar uma dinâmica de crescimento? Por que todo esse esforço de industrialização, a nossa indústria chegou a mais de 30% do PIB, por que isso não gerou uma dinâmica sustentável? Por que todo aquele esforço de infraestrutura, e é inegável que o Brasil investiu muito em infraestrutura, especialmente nos anos 70, por que isso não gerou uma trajetória de crescimento capaz de, se não pagar a dívida, ainda mais com esse salto gigante de juros, mas pelo menos de não quebrar? Por que não é sustentável esses crescimentos? Tem alguma coisa errada, será, nos nossos investimentos? Será que a gente investe mal? A gente gasta muito e investe mal? Por que a gente investe mal? Qual é o problema? É alguma coisa envolvendo a criatividade do nosso povo? O povo latino-americano costuma ser criativo, nós temos aí grandes escritores, grandes músicos, grandes artistas, grandes atores. Será que é isso? Nós somos tão criativos e essa criatividade acaba... não sei, né? Não é bom explicar assim, mas é uma discussão que tem que ser feita e precisa ser feita. A gente tem que entender por que, por exemplo, esses ciclos de investimento, nós estamos passando por isso, a gente teve um ciclo de investimento, a gente fortaleceu o investimento no Brasil por quase 10 anos, começando ali em 2003, 2004. Por que não gerou crescimento? Por que a gente investiu tanto e o resultado, em vez de ser um período de bonança, foi um período de grande crise como nós estamos vivendo agora? Eu não estou falando desse ano, que esse ano é o coronavírus. Mas até ano passado, a queda de PIB de 15, 16, o crescimento pequenininho na sequência. É importante pensar isso. E era esse tipo de dúvida que incomodava os economistas lá nos anos 80, tentando entender. E aí a ideia foi, olha, a América Latina foi muito mal construída, tem que reconstruir tudo. Ou seja, tem que reformar. A solução para a América Latina é reformar a América Latina. E aí vem o começo da agenda de reformas, que até hoje a gente está discutindo. Aqui no Brasil, se você pegar hoje, nós temos no governo Bolsonaro, nesse exato momento, sei lá quando vocês estão vendo esse vídeo, mas eu estou falando aqui em setembro de 2020, nesse exato momento está tendo uma discussão no governo Bolsonaro dos reformistas liderados pelo ministro Paulo Guedes e dos chamam de desenvolvimentistas, não sei se é um nome justo ou não, mas os, digamos assim, os não reformistas liderados pelo pessoal do lado militar, o general Braga Neto em particular, e o Rogério Marinho, o ministro Rogério Marinho. Então, que, por outro lado, foi o ministro que liderou a reforma da Previdência. É difícil passar esses traços, né? É difícil, mas o debate existe, a discussão existe. Como que a gente faz? O que é preciso reformar na América Latina? Então esse é o mote dessa unidade, as reformas, e naturalmente depois as contra-reformas, porque elas aconteceram. E nós vamos começar isso no próximo vídeo, discutindo o guia das reformas, digamos assim, que é o chamado Consenso de Washington. Então no próximo vídeo o assunto é Consenso de Washington e seus derivados, críticas, essas coisas todas. Obrigado pela atenção. Esse vídeo está terminando aqui.